Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Com esse espírito que nós vamos começar esse culto nesse domingo pela manhã. Esse é um dia muito especial na vida dos cristãos, porque nós reservamos esse dia para cultuarmos a Deus. Cristo ressuscitou no domingo pela manhã, trazendo vitória para todo aquele que crê em Cristo Jesus, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, e por isso nós separamos o domingo para exaltarmos ao nosso Deus. Grande perda há na vida daquele crente que não faz essa uma prática de vida, de reservar o domingo para estar em culto ao Senhor. Com essa intenção, irmãos e amigos, nós vamos orar agora, dedicando esse tempo a Deus. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens nos cuidado. Tu tens feito com que a nossa vida seja uma vida, ó Pai, de busca pela Tua presença. Tu tens nos sustentado e tem guiado, ó Pai, em Tua presença. Obrigado por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a Te exaltar, a Te glorificar nesse tempo que vamos estar agora reunidos em cultos. Não juntos conforme gostaríamos de estar, mas cada um nos seus lares. Porém, o espírito, a intenção de louvor está presente em cada coração. Receba, ó Deus, o louvor que ofereceremos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele é o grande amigo. Vamos cantar juntos com o Ministério de Louvor da nossa igreja o hino 155 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor.
gostaria de orar agora, irmãos, pelos aniversariantes dessa semana, não é? Irmã Suelen Albuquerque, Suelen do Ananias, fez aniversário dia 29 de junho. A irmã Sirlene fez aniversário no dia 2 de julho. E a Yasmin, não é? Fez aniversário no dia 1º de julho. Nós vamos orar por essas vidas, vamos pedir as bênçãos e o cuidado de Deus sobre eles, ou sobre elas, né? São 3 mulheres, e também vamos agradecer ao Senhor por aqueles que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas durante o decorrer desses dias. Vamos orar então. Obrigado, Deus, por essas vidas que aniversariaram. Obrigado, ó Pai, porque tu destes a essas irmãs, a irmã Suelen, Sirlene e Yasmin, mais um ano de vida. Obrigado porque essas irmãs são agradecidas, porque tu tens cuidado, amparado, suprido, ó Pai. E nós continuamos a pedir que tu abençoes essas vidas, dando a elas tudo aquilo que elas precisam para se manterem, mas também, ó Deus, para continuarem na busca em te obedecer. Abençoe, sustente, conduza-as até onde tu queres conduzir, para onde tu queres levá-las, ó Pai, de acordo com a tua santa e augusta vontade. Ó Senhor, venha abençoá-las, ó Pai. Também, ó Deus, nós te agradecemos pela vida daqueles que dedicaram seus dízimos e suas ofertas, pela forma como esses irmãos, membros da IBENS, têm entendido que precisam participar de forma liberal, generosa, contínua e proporcional para o sustento do Evangelho, da tua obra, dos ministérios que essa igreja realiza. Ó Deus, abençoe essas vidas, continue também, ó Deus, a fazer, a prover o sustento para cada um desses irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, também com o Ministério de Louvor, uma oração de confissão. Essa oração cantada diz: eu preciso de ti. É uma oração de submissão, melhor dizendo. É uma oração que declara que a nossa suficiência não está em nós mesmos, mas está em Deus e em Cristo Jesus. Vamos cantar Eu Preciso de Ti.
Continuando o nosso culto, irmãos, nós vamos fazer o nosso estudo bíblico, lembrando que nós estamos pensando de forma mais aprofundada a questão da confrontação bíblica, ou se você preferir, a repreensão bíblica. E nós vamos pensar hoje no seguinte tema: a importância do evangelho na confrontação bíblica. A importância do evangelho na confrontação bíblica. E na sua tela você tem assim: um erro que cometemos muitas vezes quando procuramos levar alguém ao arrependimento é enfatizar a lei mais que o evangelho. O que aquela pessoa menos precisa é que você fique exigindo dela atitudes corretas, mudança de comportamento. E nós somos tentados a isso muitas vezes. Queremos requerer da pessoa, muitas vezes, que ela mude o comportamento antes de mudar o seu coração. O Evangelho traz aquela transformação interior antes da mudança exterior. Paulo diz que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Isso nós vimos lá em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ele também diz que é o amor de Deus que nos constrange, ou seja, que nos compele a não vivermos mais para nós mesmos, mas sim vivermos para Ele. Isso em 2 Coríntios 5,14. Então, desde já, encontramos a importância do Evangelho na confrontação bíblica. Por isso, acompanhando aí, você tem: confrontar uma pessoa não deve consistir em confrontá-la apenas com o erro e o pecado, mas também confrontá-la com o evangelho. É muito mais do que você apontar o erro e o pecado, mas é você botar diante dela o evangelho, trazer o evangelho para aquela situação que ela está vivendo. Continuando aí, você tem: devemos lembrá-la da maravilhosa promessa do perdão. Lembre-se, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso que diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então devemos lembrar da maravilhosa promessa do perdão, 1 João 1, 9, e do maravilhoso presente do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos levados, e o Espírito Santo faz uma obra em nós além do que nós pedimos e pensamos. É isso que Efésios 3:20 nos diz. Esse maravilhoso presente do Espírito que habita em nós, que nos dá forças para obedecer. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando, eu sou confrontado com a minha incapacidade de obedecer, de ser e fazer tudo aquilo que a Bíblia nos orienta. Sou confrontado com a minha incapacidade de buscar a santificação, ou de me santificar, melhor dizendo, de acordo com o padrão bíblico. A minha tarefa é buscar a santificação. Mas para isso, Deus nos deu o Espírito Santo, que nos leva, ou que faz em nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, são essas verdades que dão ao crente a coragem para continuar a examinar o seu coração, confessar o seu pecado e se voltar para Cristo. A beleza e a importância
do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 17, vai nos apresentar o Evangelho como um conforto e um chamado. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 17. Paulo está nos apresentando o Evangelho como um conforto e um chamado, como um consolo, se você preferir, e um chamado. O consolo vai estar nos versículos de 1 a 11, e o chamado, então, vai estar nos versículos 12 a 17. Então, vamos ver, inicialmente, o consolo que o Evangelho traz, isso dos versículos de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. E agora, então, a partir do versículo 12 até o versículo 17, você tem o chamado do Evangelho. Vamos ver, então. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus pela sua palavra. Essa é a palavra do Senhor. Os irmãos já sabem a história do irmão Mauro. Eu já contei isso, me permitam repetir. Quando eu cheguei na igreja,
tinha um senhor que ele não estava mais indo à igreja, e pelo menos naqueles meses que eu estive lá, e na realidade ele não teve nem condições mais de voltar à igreja, de assistir os cultos, não é? A esposa dele chegou lá algumas vezes. Mas essa pessoa, ela estava na igreja e eu me propus a visitá-la. Eu descobri que ele estava lutando contra um câncer, num estado bem avançado. Eu me lembro que algumas pessoas falaram, pastor, ele vem à igreja, mas ele não quer nada com o evangelho. Irmãos, eu comecei então a visitar esses irmãos juntamente com um casal de diáconos, irmão Johnny e Elisete. E o que eu apresentei a esse irmão foi justamente o evangelho, através do estudo de Romanos capítulo 8. E avançando ao caminhar bastante com o estudo de Romanos capítulo 8, ao apresentar o evangelho através desse texto bíblico, eu perguntei, Mauro, você quer ter esse Cristo em seu coração? Você quer entregar a vida e experimentar essas verdades do evangelho que aqui estão escritas e apresentadas através desse texto? Ele disse, sim, pastor, eu desejo isso para mim. Nós chegamos a agendar um batismo dele, e nós faríamos o batismo na sua casa, lá onde ele morava. Ele tinha uma piscina lá, e nós faríamos o batismo lá, devido aos seus problemas de saúde. Nós faríamos um grande culto com a igreja reunida, isso é o que nós havíamos pensado. E ele então seria levado às águas, testemunhando assim da sua nova vida em Cristo. Mas aprove a Deus, que Deus assim quis que isso não acontecesse. O estado de saúde dele então veio a piorar, e lá no hospital, lá nos últimos momentos de vida, estando com ele, eu perguntei, Mauro, você está firme na sua esperança, na sua fé em Cristo? Está certo de que Deus vai recebê-lo daqui a pouco em seus braços? Ele disse, sim, pastor, eu creio nisso, estou certo e tranquilo e em paz em relação a isso. Irmãos, que maravilhosa verdade do Evangelho. Como é bom apresentar o Evangelho e deixar que o Evangelho faça o seu trabalho. Não é simplesmente querer que a pessoa mude por mudar, mas é deixar que o Espírito Santo faça a obra do Evangelho, opere a mudança necessária. O que cabe a nós é simplesmente apresentar as verdades do Evangelho. Isso também no momento de confrontação bíblica, de repreensão bíblica. O que cabe a nós é trazer o consolo e o chamado do Evangelho, como está sendo apresentado por Paulo nesse texto. Esse consolo do Evangelho, irmãos, conforme você tem na sua tela, está enraizado em duas poderosas realidades. A primeira, a obra de Cristo retirou a sentença de condenação que estava sobre nós por causa do pecado. Irmãos, esse consolo, ele lida com a culpa do pecado e deve nos tirar da escuridão do esconderijo e nos levar para a maravilhosa graça de Cristo. Cristo retirou a condenação que estava sobre nós. Por isso nós não precisamos mais nos esconder. Irmãos, lógico que nós precisamos ajudar a pessoa a ver a gravidade do seu pecado, mas também que ao ajudarmos essa pessoa a visualizar essa gravidade, nós também devemos levar o consolo que a obra de Cristo traz ao entender
que a ira de Deus não está mais sobre nós. Cristo satisfez a ira de Deus na cruz do Calvário. Isso precisa ser compreendido. As pessoas precisam ouvir o consolo do Evangelho repetidas vezes. Irmãos, como é importante pregar esse Evangelho, pregar em repetidas vezes, noite após noite, trazer essa verdade do Evangelho lá nos nossos cultos dominicais. Como é importante nós entendermos o que Cristo fez na cruz, nós percebermos cada dia que a sentença do pecado não está mais sobre nós, porque senão nós já vamos acabar nos escondendo de Deus, de Cristo, dominados pela culpa do pecado. Irmãos, o autoexame e também a confissão que surge desse autoexame, eles acabam fluindo de uma confiança profunda da obra de Cristo e também pela certeza de que essa obra é eficaz para nós hoje, ou para mim hoje. Então, na confrontação bíblica, nós vamos ajudar a pessoa a entender a gravidade do pecado, mas também a entender a importância e a grandiosidade da obra de Cristo na cruz. Com certeza, isso provocará um autoexame e uma confissão e despertará a confiança de que o que Cristo fez na cruz é eficaz para mim hoje também. Mas também existe um segundo consolo que é importante, uma segunda realidade que está enraizada nesse consolo do Evangelho, está aí na sua tela. O Espírito Santo vive dentro de cada crente e combate a maneira pelo qual o pecado nos torna incapazes de fazer o bem. Isso é um consolo poderoso. É o Espírito Santo em nós que nos torna capazes de fazer o bem. O pecado em nós nos incapacita para isso. Porém, o Espírito Santo, quando habita em nós, nos torna capazes de obedecer a Deus. Irmãos, Deus sabia que a nossa condição era tão desesperadora que não era suficiente Ele nos perdoar dos nossos pecados em Cristo, para que nós pudéssemos cumprir, para que nós fôssemos libertados do poder das paixões do pecado. Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós pudéssemos seguir a Deus em obediência. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos dá vida, nos dá poder e também nos dá até mesmo o desejo de obedecer a Deus. Aí na sua tela você tem o seguinte: o Evangelho não é somente um conforto, mas ele também é um chamado. Nós temos esse consolo do Evangelho que nós vimos. Cristo retirou a sentença de condenação que estava sobre nós por causa do pecado. Nós temos o consolo do Espírito Santo vivendo em nós e nos tornando capazes de fazer o bem. Mas também temos um chamado que o Evangelho traz, e nós encontramos esse chamado nesses versículos 12 a 17. Aí na sua tela você tem o seguinte: Paulo lembra que a obra de Cristo e a presença do Espírito Santo nos deixam com a obrigação, aí está o chamado, né, irmãos? Nos deixam com a obrigação de levarmos o pecado a sério e o enxergarmos como Deus o enxerga, como uma questão de vida e morte.
Deus nos chama para a obediência. Mas para isso nós precisamos olhar para o pecado. Nós precisamos levar o pecado a sério e enxergarmos como Deus o enxerga. Irmãos, se Deus foi tão sério a respeito do pecado que sacrificou o seu próprio Filho e nos encheu com seu Espírito para podermos nos libertar da escravidão do pecado e o obedecermos, então nós não podemos olhar para o pecado de forma menos séria, o pecado que está em nosso coração e também está no nosso comportamento. Você tem aí o seguinte: a obra contínua de Deus na vida do crente é erradicar, acabar o pecado, matar as más ações do corpo. Aí, continuando, você tem, como crente, sou obrigado a participar na missão do Espírito Santo de busca e destruição. O irmão estava me falando que essa semana ele iria para um apartamento matar cupins que estão lá alojados. Para isso, preciso encontrar onde aqueles cupins fazem lá o seu ninho, né? Não sei se essa é a expressão correta. E ao encontrar lá esse lugar, ele precisa colocar lá o remédio que vai destruir aquele cupim, procurando destruir a rainha, porque se não destruir a rainha, volta então, aqueles cupins voltam a se reproduzir. De uma certa forma, irmãos, essa é a missão do Espírito Santo em nós, de busca e destruição. E nós precisamos participar desse trabalho do Espírito Santo em nós, de busca e destruição do pecado em nossa vida, em nossas vidas. Acompanhando aí, a única resposta adequada ao conforto do Evangelho é aceitar seu chamado e seguir a Cristo em obediência. Irmãos, Deus nos chama para a obediência. Por nós mesmos, nós não somos capazes de obedecer. O pecado que está em nosso coração e no nosso comportamento, ele impede, ele nos leva a cometer atos de desobediência. Porém, o Espírito Santo continua a empreender em nós essa missão de busca e destruição do pecado, nos ajudando nessa obediência. Então, nós somos chamados a seguir a Cristo em obediência. Isso se chama se chama santificação. O que Cristo fez na cruz nos justificou, nos tornando justos aos olhos de Deus. A sua justiça nos é dada, mas também existe o trabalho da santificação. O mesmo Espírito que nos justifica é o Espírito que nos santifica. E nessa busca da santificação, nós precisamos buscar a obediência, obedecer a Deus. Lógico que por nós mesmos somos incapazes, mas o Espírito Santo nos ajuda nesse propósito. Aí na sua tela você tem assim: sou chamado para aceitar minha posição de filho, entendendo que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito e não pela natureza pecaminosa. Por isso, continuando, ao enraizarmos nossa verdade, confrontação e repreensão no Evangelho, nosso alvo é que corações sejam transformados
pela obra de Cristo, como declara o Evangelho. Então, quando nós enraizamos nossa verdade no Evangelho, quando enraizamos nossa verdade nesse trabalho de confrontação e repreensão do Evangelho, o nosso alvo é a obra transformadora de Cristo através do Evangelho, irmãos. Então, quais são, de maneira agora clara, didática, quais são os objetivos, então, da confrontação bíblica nessa perspectiva do Evangelho? Em primeiro lugar, está aí na sua tela, queremos que as promessas do perdão e poder deem às pessoas esperança verdadeira para a mudança. Quando nós trazemos o Evangelho para o momento de confrontação bíblica, nós estamos também trazendo esperança de mudança. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas, mas também para que as transformações aconteçam. E o segundo objetivo é que nós queremos que o chamado do Evangelho faça com que as pessoas aceitem a responsabilidade pelos seus pecados e aceitem o chamado para obedecer. Então você tem o consolo da esperança, mas também você tem o chamado para a obediência. Para isso, a pessoa precisa entender que é responsável pelos seus pecados, encarar os seus pecados e aceitar esse chamado para a obediência. Ela precisa querer ser transformada, querer a mudança. Irmãos, nós não temos como fazer nada, não temos como ajudar alguém que não quer mudar, que não quer ser transformada pelo poder do Evangelho. Mas os nossos objetivos são esses. Trazer esperança de mudança, porque isso é possível através do Evangelho, e também fazer com que a pessoa tenha o desejo de atender ao chamado da obediência, da transformação. O coração que aceitou tanto a experiência, o conforto, quanto a obrigação do chamado, vai ser um coração que vai receber as palavras de confrontação. Se a pessoa aceitou o conforto que o Evangelho traz, que é a esperança, mas também aceitou o chamado do Evangelho, que é o chamado para a obediência, esse coração com certeza vai atender às palavras de repreensão que você trouxer. Interessante que nesse empurra e puxa, né, do ministério pessoal, às vezes é fácil nós enfatizarmos demasiadamente o conforto, ou que é a esperança, ou o chamado, que é o chamado para a obediência. Eu vou trazer 2 exemplos para os irmãos. Vamos supor que um marido abuse verbalmente da esposa e você queira confrontar esse marido com esse pecado que ele está cometendo. Interessante que nessa confrontação nós temos a tendência do chamado, de chamar a obediência, de confrontar essa pessoa com o seu pecado e chamá-la para uma mudança de vida. Chamar essa pessoa para assumir a sua responsabilidade e apresentar lá os vários textos bíblicos que mostram que ela precisa mudar o seu comportamento. Aí nós enfatizamos demasiadamente esse lado de confrontação para o chamado, mas não enfatizamos o lado do conforto do Evangelho. Ou seja, é possível, meu irmão, sim,
você ter coragem de sair dessa situação. Quem sabe você ser libertado das racionalizações e da negação do pecado e confessar esse pecado. Trazer a esperança da transformação que o Evangelho dá. Dizer para esse marido, olha, você pode ser libertado dessa prática pecaminosa, às vezes até da falta de coragem de sair dessa situação, às vezes da libertação da negação, dizendo que não faz isso, ou da racionalização, tentando colocar a culpa em circunstâncias, ou até mesmo na esposa, não é? E o Evangelho traz esse tipo de esperança. Olha, meu amigo, você está, sim, cometendo erros na sua vida, isso é um pecado, mas eu quero te dizer que em Cristo há esperança de mudança. Cristo pode te perdoar, Ele quer te perdoar, e Ele quer te dar o poder dele e do Espírito Santo para que esse aspecto da sua vida mude. Mas também, por outro lado, nós podemos, ao conversar com essa esposa que está sofrendo esse abuso verbal do marido, trazer simplesmente o conforto, o consolo do Evangelho, dizendo para ela, olha, Cristo, olha, as coisas podem melhorar, Cristo vai te ajudar a superar isso, Cristo... Mas existe um aspecto de chamado, né, para essa mulher que também precisa ser evidenciado aqui, ser dito a ela, não é? Senão ela pode desenvolver um espírito de amargura, ela pode desenvolver um espírito de vingança, que são tentações fortes nessa situação, e ela pode abrigar também o pecado na sua vida. Então ela também precisa ser chamada à obediência em Cristo. Ela precisa ser chamada, por exemplo, ao perdão que ela precisa desenvolver no seu coração, senão ela também vai abrigar o pecado da amargura e o pecado da vingança, do desejo de vingança no seu coração. Nesse sentido, ela também precisa ser confrontada com o pecado e ser dito a ela que em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, ela pode perdoar o seu marido e não desenvolver amargura e nem o desejo de vingança. Estão entendendo, irmãos? Então, na confrontação bíblica, nós precisamos estar prontos a levar tanto o consolo do Evangelho quanto o chamado do Evangelho. Aí na sua tela você tem. O objetivo da confrontação bíblica é não forçar a mudança de comportamento, mas encorajar a nova natureza com o Evangelho. O nosso objetivo é a transformação que o Evangelho traz, a transformação da natureza. O Evangelho é o que pode mudar idólatras em adoradores. O Evangelho pode mudar uma pessoa farisaica, legalista, em uma pessoa humilde e disposta a ouvir. O Evangelho pode dar coragem prática àquela pessoa que é medrosa, temerosa e está desanimada com a sua situação. O Evangelho pode trazer coragem a essa pessoa. O Evangelho pode ajudar o fraco a viver com confiança e perseverança. A confrontação, irmãos, muda as vítimas em auxiliadores. Lembra dessa mulher que eu falei ainda há pouco? Essa mulher, ela pode mudar
a sua situação ou a forma como ela se enxerga, em vez dela se enxergar simplesmente como vítima do seu marido, ela pode se tornar auxiliadora na transformação que Deus quer fazer na vida do seu marido. A confrontação pode, a confrontação através do evangelho pode transformar aquelas pessoas que são ensimesmadas, orgulhosas, soberbas, em pessoas que amam servir ao Senhor e ao próximo. Que coisa maravilhosa é a confrontação bíblica. E para encerrar, aí na sua tela você tem assim: a confrontação bíblica verdadeira confronta as pessoas com muito mais que seus pecados e fracassos. Ela confronta as pessoas com Cristo. O que nós fazemos, o que você faz, meu irmão, ao confrontar alguém biblicamente no seu ministério pessoal, é confrontar as pessoas com o próprio Cristo, com a pessoa de Cristo, com aquilo que Cristo deseja para a vida dela. A esperança de qualquer mudança está em Cristo. A importância do Evangelho na confrontação bíblica é algo singular, tremendamente necessário. Vamos orar então, encerrando o nosso estudo bíblico dessa manhã, e logo após eu gostaria de trazer um comunicado aos irmãos. Deus bendito, muito obrigado, Pai, pela verdade do Evangelho. Muito obrigado a Deus, porque o Evangelho é o poder, é o teu poder na vida daqueles que creem. Obrigado a Deus, porque podemos ter o Evangelho como ferramenta para a transformação de vidas, para trazer arrependimento, sim, para trazer o desejo de obediência, mas também o poder de Cristo e a esperança que há em Cristo e da ação do Espírito Santo na transformação de corações. Eu só posso lutar contra o pecado. Eu só posso ser transformado pelo poder do Evangelho. Eu só posso ajudar alguém na sua luta contra o seu pecado através do poder do Evangelho, trazendo o consolo e também trazendo o chamado para essa pessoa. Nos ajude, ó Deus, em nossos ministérios pessoais, a entendermos que isso é vital para o nosso convívio como igreja em Cristo Jesus, para termos uma membresia saudável. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo numa situação de transição. Tivemos um decreto do prefeito na última sexta-feira, se não me engano, quinta ou sexta-feira, trazendo a possibilidade de nos encontrarmos em culto presencialmente. Logicamente que isso vai depender de como está a bandeira. São algumas cores que estão servindo de referencial. As igrejas só vão se reunir quando a bandeira estiver amarela ou verde. Se a bandeira estiver amarela, as igrejas poderão se reunir, mas com algumas restrições. Dentre elas, o uso de álcool em gel, com máscaras, com 50% no máximo de capacitação do salão de culto. Muito bem, mas isso somente a partir do dia 13 de julho. Na próxima terça-feira, dia 7, nós estaremos nos encontrando à noite com a liderança da igreja para discutirmos os protocolos que usaremos no nosso retorno. Com certeza, aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco, que têm doenças respiratórias, pressão alta, diabetes, não poderão participar inicialmente das reuniões de culto, mas nós vamos trazer isso de forma muito clara para os irmãos, ok? A nossa tentativa vai ser
continuar gravando os cultos e agora fazendo transmissões ao vivo para aqueles que não poderão participar dos cultos. Nós faremos um esforço como igreja, né? O irmão João Pedro está se colocando à disposição de procurar meios, estudar meios para que essas transmissões sejam feitas sem problemas, tá bom? Então ele vai juntar uma equipe, vai treinar uma equipe e esse processo vai, logicamente, vão acontecer falhas até que ocorram os aprimoramentos, mas isso então vai acontecendo e a gente, debaixo da graça de Deus e orientação de Deus, nós vamos proceder assim, vamos transmitir os nossos cultos online, tá bom? Transmissões ao vivo dos nossos cultos. Mas aguardem informações maiores através do grupo Família e Bens, mas as informações oficiais serão dadas através daquele grupo oficial da igreja e que todos os membros devem fazer parte, um grupo de WhatsApp. Ali nós teremos as informações oficiais. Tá bom, irmãos? Então, vamos aguardar as informações, vamos continuar em paz, com muita tranquilidade, muita prudência nessa hora para tomarmos as medidas certas no tempo adequado. Tá bom? Então, aguardem maiores informações nesses próximos dias. Que Deus te abençoe, te dê um restante de domingo feliz e às 18 horas em ponto nós estaremos nos encontrando mais uma vez para louvarmos ao Senhor. Até lá, então. Fonte de vida, de onde eu preciso